São Bento nasceu em 24 de março do ano de 480, em Nórcia, região da Úmbria, na Itália, em uma família nobre romana. Jovem, foi enviado para Roma para estudar filosofia. Desapontado com a decadência moral e espiritual da cidade, desistiu de todos os seus projetos humanos e se retirou para as montanhas da Úmbria e se estabeleceu numa gruta de difícil acesso. Passou a viver como um eremita. Dedicou-se à oração. Porém, após 3 anos, foi encontrado por alguns pastores que difundiram a sua fama de santidade. Começou a ser visitado por diversas pessoas que o buscavam para conselhos e direção espiritual. São Bento, por causa da sua fama de santidade, foi chamado para ser o abade superior do convento de Vicovaro. São Bento aceitou, desejando prestar um serviço, mas a vida dos monges não combinavam com os ensinamentos de Jesus e criou-se uma antipatia contra ele. Tentaram matá-lo com veneno no pão que lhe foi tirado por um corvo, no vinho que, ao abençoar os alimentos, como de costume, a taça se quebrou. São Bento disse aos monges: "Que Deus perdoe vocês", e se retirou do convento. São Bento inspirou várias pessoas que se tornaram seus discípulos. Escreveu as regras de São Pacômio e de São Basílio, que tinha por base os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e da oração. O lema de São Bento era: ore, trabalhe e leia. Dessa forma nasceu a Ordem dos Beneditinos, ou a Ordem de São Bento, que se mantém viva até os dias atuais, permanecendo com as mesmas regras. São vários os relatos dos milagres de São Bento, especialmente quando ele começou a divulgar o Evangelho de Jesus para o povo. A pedra que não se movia e servia de altar de sacrifício ao deus pagão Apolo. Os monges tentavam removê-la. São Bento percebeu que a pedra era segurada por espíritos do mal. Rezou e a pedra pôde ser removida. E ali nasceu o mosteiro de Monte Cassino, em 529, com a bênção do Papa Félix III. Os casos de exorcismo foram muitos. Pessoas possessas por espíritos malvados e que foram libertadas quando São Bento ordenava que se retirassem através da oração. As mulheres também participaram da doutrina beneditina. Santa Escolástica, irmã gêmea de São Bento, teve essa oportunidade, usufruiu dos seus ensinamentos, assumindo a regra de São Bento. Posteriormente, ficaram conhecidas como as monjas beneditinas. São Bento previu sua própria morte e mandou abrir a sua sepultura. Depois foi comunicar aos monges:
faleceu de pé com as mãos para o céu. Morreu em 21 de março do ano de 547, em Monte Cassino. Após a sua morte, a imagem de São Bento se difundiu, fazendo ganhar o título de Pai da Europa. São Bento foi canonizado no ano de 1220. Sua festa é celebrada no dia 11 de julho, desde o século VII. A Medalha de São Bento é o maior legado deixado para a humanidade. Possui significados e símbolos para os que reverenciam com fé e amor. O símbolo principal é a cruz, muito utilizada por São Bento durante a sua vida. Para ele, o sinal da cruz significava boas coisas e a vitória sobre o mal e a morte. Em 1942, o Papa Clemente XIV aprovou o uso da medalha, considerando-a como um símbolo de fé. O que podemos aprender com São Bento? Um santo que viveu há cerca de mais de 1500 anos. O mundo atual está imerso no barulho. Os meios de comunicação ocupam o nosso tempo. E isso é nefasto para a nossa vida emocional. São Bento nos convida à dinâmica do silêncio, que nos traz a possibilidade de restaurar a paz interior e nos colocarmos diante do silêncio de Deus. São Bento nos traz o silêncio na oração e a fé para realizarmos nossos projetos. Com o seu equilíbrio, que lhe é natural, alterna o trabalho e o intelectual e a oração, nos orientando para uma vida de conquistas espirituais e morais. Oração para São Bento. São Bento, vós que enfrentastes muitos momentos difíceis, suplicamos que afaste de nós todas as energias negativas. Sabemos que assim como nós, que estamos passando por uma pandemia, passaste também por inúmeras dificuldades em sua vida. Solicitamos a sua intervenção junto ao Senhor da vida, para que esse mal não permaneça na humanidade e que não nos alcance, e que afaste do planeta Terra esse mal que tem afligido e trazido muito sofrimento a todos nós. São Bento, vós que sempre demonstrastes compaixão para com todos os necessitados, recorremos a vós, para que nos auxilie em todas as nossas aflições, que nenhum infortúnio nos alcance, quer sejam corporais ou espirituais. Solicitamos que alcances do nosso Pai Celestial. Aqui você faz um pedido, obtendo-nos a paz e a esperança. São Bento, durante toda a sua vida, considerastes como prioridade a verdade. Não permita que venhamos a sucumbir às más ideias. Quando qualquer pessoa nos olhar, que somente a paz prevaleça em nosso olhar e dentro dos nossos seres, que possamos ter as bênçãos do Senhor da vida. São Bento,
Vós que com a sua fé estimulou as pessoas a darem novos passos na vida, sem medo e sem preconceitos, pedimos a sua orientação para que nos dias atuais possamos ter uma fé inabalável no nosso Pai Celestial, em que a sua luz guie os nossos caminhos. São Bento, suplicamos a sua intervenção para nos proteger das maldades humanas ou espirituais. Proteja-nos das enfermidades e de qualquer mal imprevisto. Alcance-nos a cura. Livrai-nos dos inimigos visíveis e invisíveis. Destrua as armadilhas que nos forem nefastas. Conceda-nos a paz, a coragem para vencermos as tempestades da vida. São Bento, que a cruz do nosso Mestre Jesus nos guie pelos caminhos da luz e que por sua intercessão ensina-nos a partilharmos a oração com os nossos irmãos que conosco vivenciam na estrada da vida. São Bento, concedei-nos a fé, a coragem e a esperança para que possamos alcançar a graça de vivermos no mundo melhor. São Bento, rogai por todos nós, por todos os que amamos e por toda a humanidade, junto a Jesus e ao Senhor da vida, para que a paz volte a reinar em nossas existências. Que assim seja. Amém.